Fala, escalado na resenha, seja muito bem-vindo a mais um programa, desta vez reiniciando as atividades agora de forma definitiva, onde traremos aí informações do seu clube e também, no caso aí, questionamentos, perguntas e que vocês respondam aqui embaixo no comentário. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Neto e hoje estaremos aqui falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, onde questionaremos se Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Tá? E por que a torcida chegou nisso? Bom, faremos agora aqui uma lista, né, de situações que aconteceram com o Duílio e por que a torcida hoje pergunta se sim ou não, e a maioria da torcida, grande parte da torcida, fala que sim, o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Bom, o Duílio, ele começa aí a sua gestão trazendo dois nomes já conhecidos da torcida. O Alessandro e o Roberto de Andrade, que tinha sido presidente em duas gestões anteriores, ou seja, antes do André Sanches, o Roberto de Andrade tinha sido o presidente do Corinthians. Bom, Duílio iniciou a sua gestão, Wagner Mancini era o treinador, ele apostou nessa solução caseira de gestores, né, dentro da casa, Alessandro e Roberto, e Wagner Mancini acaba caindo pós um jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista, né, nas semifinais do campeonato. Vem a escolha de um novo treinador. Muitos nomes são cogitados, né, mas a proposta oficial mesmo foi para Renato Gaúcho. O Renato tinha acabado de sair do Grêmio, queria curtir umas férias, enfim, mas ficou balançado demais com a proposta do Corinthians. Né? E o Corinthians chegou a acertar salários, chegou a acertar tempo de contrato, estava praticamente tudo certo com o Renato Gaúcho. Até que o Flamengo perde um jogo da Libertadores, Rogério Ceni balança no cargo e Renato Gaúcho acaba se interessando, digamos que comendo pelas beiradas para entrar dentro do Flamengo e recebe o convite e aceita o clube. O segundo nome do Corinthians seria Diego Aguirre, né, o técnico conhecido por chegar a uma final de Libertadores com o Peñarol no ano de 2011. Também fez pedidas salariais absurdas ao Corinthians e o Corinthians entendeu que não era uma boa opção neste momento. E aí, os gestores que Duílio Monteiro Alves acabou escolhendo citaram o nome do Silvinho. Né? Silvinho também que tinha recusado o Corinthians no ano de 2016 e não tinha experiência como um técnico ainda. Né? Pode ser que um dia realmente ele tenha essa experiência, mas no momento ele não era pronto para dirigir aquele Corinthians que na verdade acabou tendo grandes jogadores durante a temporada. Né? Silvinho chega no Corinthians, uma reprova muito grande da torcida, até porque você sai de um Renato Gaúcho, digamos que um técnico que tinha sido campeão de Libertadores, um técnico Aguirre que tinha sido finalista de Libertadores, dois técnicos conhecidíssimos no mercado, e você me escolhe Silvinho. Então assim, já começa com o segundo erro. Né? O primeiro erro foi Roberto de Andrade, o segundo erro já foi a escolha do técnico Silvinho. O Corinthians vai bem nesse Campeonato Brasileiro, chega peças, chega reforços, Juliano aceita entrar no Corinthians, enfim, Renato Augusto volta também pro Corinthians, o William volta pro Corinthians, Roger Guedes chega ao Corinthians, então assim, começa a ficar um Corinthians interessante para aquele ano. Mas o Corinthians, na verdade, ele acaba se tornando um time de jogadas individuais ou acerto entre esses jogadores que chegaram no clube. Né? A temporada termina, o Corinthians consegue se classificar para a Copa Libertadores. No ano seguinte, Duílio mantém o Silvinho. Né? Então, assim, ali já foi um outro questionamento da torcida. Um erro, na verdade, ter mantido o Silvinho. Tá? Com os reforços que o Duílio trouxe e ter mantido o Silvinho, digamos que ele trouxe ótimas peças para um carro, só que ele estava com um piloto que não conhecia nada do carro. Um piloto inexperiente, a primeira chuva que pegasse ia derrapar o carro. Né? A verdade foi essa com o Silvinho. Então, assim, acaba aquela temporada, inicia-se uma temporada com o mesmo Silvinho, o Corinthians muito questionado em começo de Campeonato Paulista, acaba em um clássico contra o Santos perdendo e a torcida vaiando muito, xingando horrores o técnico Silvinho, e aí acaba pressionado demais, a diretoria acabou agradando parte da fiel torcida e acabou demitindo o treinador. Né? A escolha que o Corinthians vai para o mercado é de um técnico mais experiente, um técnico conhecedor, o Duílio vai atrás de uma novidade, e acaba trazendo o Vitor Pereira. Né? Vitor Pereira que não era realmente muito conhecido no Brasil, ninguém
tinha muito conhecimento dele, chegou com novas ideias, jogadores ficando insatisfeitos, mas também aquele questionamento de se solta alguma coisa daqui, alguma coisa de lá não vai soar legal pra gente, então ficaram quietos, se uniram, né, foram até o final da Copa do Brasil, perderam para o Flamengo, mas o trabalho do Vitor Pereira, ele acaba assim, digamos que tudo que ele disputou ele chegou. Né? O Corinthians não jogava um primor de futebol com o Vitor Pereira, mas acabou chegando. Né? O futebol para muitos é resultado, né? Até porque eu entendo esse questionamento, pode jogar feio, mas tem um resultado. Mas para outros, pô, tem que ganhar, mas tem que ganhar com aquele estilo mais futebol arte, né? Fazendo gol, dando show. Enfim, mas o Vitor Pereira ele acaba entregando números positivos para o Corinthians na temporada de 2022. Questionamentos, muitos sobre o trabalho do Vitor Pereira. Né? Alguns jogadores, na verdade, como Roger Guedes, no ano de 2023 foi um destaque. No ano de 2022, com o Vitor Pereira, muito mal. E o Vitor Pereira, na verdade, ele começa ali a ter dificuldades, né, dentro do elenco. No final da temporada, conversa com o Duílio. Isso foi irritando a torcida do Corinthians também, aquela coisa de vai renovar, não vai renovar, vai renovar, não vai renovar. Faltou feeling de mercado também do Duílio, para dar aquela pressionada, pô, não posso ficar esperando você, temos uma próxima temporada para seguir, né? E o Duílio acabou esperando o Vitor Pereira, o Vitor Pereira acabou indo embora, né? Dizem várias versões que o Vitor Pereira, na verdade, fez algumas pedidas para o Duílio, né? Como novos jogadores, como rescisão de contrato de alguns jogadores que não estavam rendendo mais e que não iriam mais render aquele ano. E aí acabou que o Duílio, na verdade, digamos que foi enrolado pelo Vitor Pereira, acabou saindo do Corinthians, foi pro Flamengo, questão de semanas depois, e o Duílio acabou ficando mal também com a torcida corintiana. E de resposta ele trouxe Fernando Lázaro. Gente, vamos só fazer um comparativo dessa situação de começos de pré-temporada, né? Ele inicia uma pré-temporada com o Silvinho, inicia uma pré-temporada com Fernando Lázaro. Digamos que ele passou numa via que ele furou o pneu, acertou aquele buraco e teve que trocar o pneu. Parou, atrasou, todo mundo passou na frente dele. Digamos que ele sabia, ele passou na mesma via, passou no mesmo buraco, furou o mesmo pneu e aconteceu a mesma coisa. Então assim, ele praticamente estragou 2 temporadas do Corinthians por escolhas, convenhamos, amadoras. Né? Não tinha condição nenhuma desses 2 treinadores serem técnicos do Corinthians. Na verdade, o Lázaro não era nem treinador, ele acabou virando treinador. E aí vai naquele desespero de acha um técnico, não acha um técnico, traz o Cuca, tem uma situação muito negativa, e aí demite o Cuca, uma pressão também muito grande, muito forte. O Duílio também sumiu em relação a isso, não deu declaração, desapareceu. Traz também, cogita Roger Machado, tem muita negativa do Roger Machado, e acaba parando com o Vanderlei Luxemburgo. Olha, o Luxemburgo, assim, não é que fez um péssimo trabalho, mas faltou muita coisa. Realmente, as entrevistas do Luxemburgo eram surreais, era algo assim que não parecia que era uma coisa, né, normal do futebol aquilo. Mas também temos que levar em consideração que o Corinthians ele perdeu muitas peças. O Corinthians ele perdeu o seu melhor jogador da temporada, que foi o Roger Guedes, em plena semifinal de Copa do Brasil. E o Duílio, tivemos um acordo, perdeu o Murilo também depois dessa Copa do Brasil, e sabendo que tinha que jogar uma Sul-Americana. O Duílio praticamente ele desmanchou o time do Corinthians no meio de uma temporada. E o Corinthians, a risco, né, podendo ganhar 2 títulos, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Duílio acabou com essa questão. E aí agora tenta sim o Mano Menezes, né, que no caso sabemos que já é um velho da casa, conhecido demais, vai ter muito trabalho, até porque não tem um time, né, o que já tinha, na minha opinião, que extrair desses jogadores já foi extraído, agora não tem mais o que você trazer desses jogadores. Né? Então eu faço esse questionamento sim pro Duílio, faltou muito para acertar na gestão, errou 2 temporadas, tentou, forçou o erro, insistiu no erro e continuou. Escolhas caseiras não vão ter solução de uma maneira experiente. Tá? O que aconteceu com o Edu Gaspar não é uma questão que vai ter que forçar até hoje. E talvez todo esse questionamento, hoje podemos chegar sim
ao fim da renovação e transparência, Augusto Melo provavelmente vai vir muito forte para ser o novo presidente do Corinthians. Bom, escalado na resenha, espero que vocês tenham gostado. E aí, deixa aqui no comentário, do William Monteiro Alves foi o pior presidente da história do Corinthians? Aguardo vocês.